Resolução de equações incompletas dos números reais. Resoluções incompletas. Equações da forma: ax² mais c igual a zero tem b igual a zero. Então, vamos lá um exemplo. 7x² menos 21 é igual a zero, onde b é igual a zero. Vamos lá, primeiro, letra de um lado, número do outro. 7x² é igual a... Passou para o outro lado, 21 vira positivo. X é igual a 21 dividido por 7. X² é igual a 21 dividido por 7 é 3. X é igual a... O oposto da operação inversa da potenciação é radiciação. Então, o outro lado fica aqui com uma raiz. Mais ou menos, porque admite duas soluções, raiz de 3. Então, eu posso dizer que a minha solução, ela é mais raiz de 3 e menos raiz de 3. No caso aí, eu tenho duas raízes, né? Duas soluções. Vamos lá, vou colocar Então, é feito dessa maneira. Pra você verificar. E eu vou para outra forma. De uma equação ainda assim completa. A equação da forma é ax² mais bx mais é igual a zero, onde c é igual a zero, né? Já não tem um coeficiente c ali. Então, vamos lá um exemplo. x² menos 7x é igual a zero. Tá? Então, eu tenho aí um fator comum, que é x² menos 7x, e eu vou colocar o x em evidência, para que a gente possa fatorar. Então, lembrando, né, lá no ano passado, como eu fatoro, para dar x², eu multiplico, então, por x, menos para dar 7x, é só multiplicar o 7 pelo x, né? O sinal ali eu repito. Igual a zero. Então, aqui também eu vou admitir duas soluções. A primeira solução vai ser x igual a zero. Vamos lá, x igual a zero. E a outra solução vai ser o quê? X menos 7 igual a zero. Letra de um lado, número do outro. Passei para o outro lado, 7 positivo. Então, a solução dessa minha equação é 0 e 7, né? E 7. 0 e 7. Tá? Geralmente, assim, equações desse tipo, de duas raízes, sempre uma das raízes dá igual a zero, como foi ali o caso. É sempre nulo. Vamos lá, o próximo. Vai ser já a solução da equação completa pela fatoração. Tá? E semana que vem a gente estuda assim a fórmula geral da resolução de uma equação completa. Que é prévia, né? Então a gente vai começar a usar uma fatoração para resolver, que é a fatoração do trinômio. Por isso é importante saber aquele conteúdo lá do 8º ano para dar seguimento. Então, x² menos 6x mais 9 é igual a zero. Então, vamos usar o trinômio quadrado perfeito. Se é x², então, né, fica o x. E o 9, se eu for tirar do quadrado, fica 3. E o sinal, eu repito. Então, tem x menos 3 ao quadrado. Se eu resolver esse trinômio quadrado perfeito, eu chego a x² menos 6x mais 9. Então, vamos admitir agora a solução, né?
eu tenho x menos 3 igual a 0. X é igual a menos 3 passei para o outro lado, 3 positivo. Então, a solução, né, dessa minha equação é 3. Vamos lá nos exemplos, exercícios, né? Exercícios. Vamos lá para alguns exemplos, né? Alguns exercícios. Turma 901. Tá? A gente vai resolver aqui as equações. Então, vamos lá. A primeira equação aqui, vou dar como exemplo x ao quadrado menos 84 igual a menos 3. E, professora, aqui não está igual a zero, porque o tipo de equação não é ax ao quadrado mais c igual a zero? Não está igual a zero. Basta nós organizarmos essa equação. X ao quadrado menos 84, o menos 3 passei para esse lado, fica mais 3, igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a, menos 84 com mais 3, 81, menos 81, igual a zero. Agora sim, ó, né? Tá igual a relação aí fundamental de uma equação, né? De forma que B é igual a zero. Então, vamos lá. Letra de um lado, número do outro, sempre alterando sinal. Tá? Aqui eu tenho o quê? Uma potenciação. Então, o oposto da potenciação é a radiciação. Então, ó, x é igual a mais ou menos, porque existem duas raízes, 81, tá? Vou resolver aqui. X é igual a mais ou menos, a raiz de 81 é 9. Então, eu posso falar que a solução é o quê? Mais 9 e menos 9. Certo? Outro exemplo. Agora é dela organizada. X ao quadrado é igual a 49. Mas aí eu não preciso passar. Será que eu preciso fazer isso aqui? Não, né? Ele já te adiantou. Ele já tá ali, ó, no esquema. Então, ó, x é igual a quem? Potenciação. Termina de resolver, radiciação. Passando para o outro lado, radiciação. Então, ó, x é igual a mais ou menos, raiz de 49 é 7. Então, a solução vai ser qual? Mais 7 e menos 7. Tá? De uma equação aí incompleta. Então, tem esses exemplos, né? E vou colocar aqui outros exemplos. Se a equação ela for da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, como eu resolvo? Então, vamos lá. A, exemplo, x ao quadrado mais 3x é igual a zero. A gente não tem o c aqui, né? Então, eu tenho aqui um fator comum, basta eu isolar quem? Colocar em evidência o x. Para dar x ao quadrado, eu preciso multiplicar o x por x. X vezes x ao quadrado. Repito o sinal. Para dar 3x, eu preciso multiplicar o x por 3. Né? 3 vezes x, 3x, igual a 0. E aqui eu já consigo o quê? Identificar as minhas duas soluções, onde uma delas sempre vai dar 0. Então, x é igual a 0. E aqui, x mais 3 é igual a 0. Passou o 3 para o outro lado, ficou menos 3. Então, qual é a solução? 0 e menos 3.
Essa aí, tá? É a solução. Outro exemplo. Outro exemplo, B. X ao quadrado menos x igual a zero. Vamos lá. Coloque em evidência o x. Abre parênteses. Para dar x ao quadrado tem que ser o quê? X vezes x ao quadrado. Repito o sinal. Para dar x, qualquer número que eu multiplicar o quê? Por 1 é ele mesmo. Então, ó, 1 vezes x vai dar o quê? X igual a zero. Então, vamos lá nas duas soluções. X é igual a zero e aqui, x menos 1 é igual a zero. Então, x é igual a menos 1 passou para o outro lado, mais 1. Então, qual é a solução? 0 e mais 1 ou 1 não vai interferir a ordem que você colocar. E para encerrar, eu tenho aqui a solução de uma equação completa pela faturação. Então, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. X ao quadrado, 8x mais 16, igual a zero. Tá? Então, essa daqui é completa pela faturação. Vou colocar aqui pela faturação. Então, como eu fatoro? Está x ao quadrado. Então, ó, faturando x. Se aqui é positivo, repito, o mais. Fatorando em 16. Né? A raiz de 16 seria o quê? 4 ao quadrado. Se eu resolver esse trinômio quadrado perfeito, é um trinômio quadrado perfeito que a gente estudou na 8ª série, x, o primeiro termo, ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 4, 8x, mais o quadrado do segundo, 4 vezes 4, 16. Então, né, x mais 4, terminando de resolver, é igual a 0. X mais 4 é igual a 0. Então, x é igual a, passou 4 para o outro lado, ficou menos 4. Então, eu tenho como solução quem? O menos 4. Ok? E é isso. Né? No slide vai ter outros exercícios e também a forma escrita.